Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural: Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Viagiotour, Faxinal do Soturno. Olá, estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19, todos os sábados às 20 horas. E é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Recanto Maestro. Hoje nós estamos com um convidado, Aded e Castro. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite. O Aded é advogado, vou pedir para ele falar um pouco do currículo dele, que ele tem uma formação também em mestrado e doutorado. Mas antes da gente entrar, né, nessa parte, eu convidei o Aded porque ele, além dele ser advogado, eu senti que ele tem uma veia artística. E como esse programa é muito voltado a essa parte cultural e artística, eu percebi que como advogado tu leva também a arte literária, tu tem muitos livros publicados. Eu gostaria que tu falasse um pouco assim dessa tua relação desde o início, quando criança e adolescente, na fase adulta, que te faz escolher a profissão de advogado e se tinha alguma relação já com a arte. Na verdade não havia na família ninguém que fosse voltado à área jurídica, né? Depois, posteriormente, eu digo assim com um grande orgulho que eu fui o sinuelo, né? Tanto que hoje nós temos lá, acho que umas 10 pessoas na família que estão na área do direito. Olha. Irmãos e sobrinhos e tal. E os filhos também? E os filhos também. Eu tenho 4 filhos advogados e tenho uma 5ª filha que é enfermeira, mas 4 filhos advogados que trabalham comigo. E então nunca pensei, né, na minha cabeça, nunca veio outra profissão senão essa do direito, né? Me lembro que quando eu era criança, eu parava embaixo da janela do tribunal do júri na minha cidade para ouvir os debates, né? Claro que a gente não podia entrar, já era criança, mas eu achava muito interessante. Então, se tinha uma coisa que eu sempre pensei na minha vida foi ser advogado. Eu não consigo me lembrar de algum outro tipo de profissão que não essa área, né? Que bacana. Fiz o direito, advoguei durante 2 anos e nesses 2 anos fui fazendo um concurso para promotor de justiça, né? E passei no concurso e fui promotor de justiça durante 30 anos. Quando me aposentei, o natural também, naturalmente, que era o que eu sabia fazer também, né? Acredito que o melhor que eu sabia fazer, na verdade, era da área do direito. Voltei a advogar. Agora eu já estou com 8 anos advogando, né? E no direito a gente tem até uma necessidade, né, de leituras, né, muito extensas, né? E também a manifestação, né, oral e escrita. Sim. Então essa coisa de escrever e falar faz parte, digamos, é natural da própria profissão, né? Sim.
Tu é natural de Santa Maria? Não, sou natural de Sobradinho, cidade de próxima Sobradinho. daqui. Dá 130 E aí tu veio para quilômetros. Santa Maria para estudar? Vim para Santa Maria para estudar. Até porque a época, isso foi em 1975, né? Não haviam outras grandes opções, né? Hoje nós temos faculdades de Direito em quase tudo que é lugar, né? Até mesmo Sobradinho tem uma faculdade de Direito lá hoje que é da Unisc lá. Então era natural, Santa Maria era o ponto de atração natural, né? Sim. Hoje tu tem Cruz Alta, tu tem Santa Cruz, tu tem Santo Ângelo, tem dezenas de lugares onde pode fazer esse curso. À época só tinha Santa Maria. Sim. Então eu vim para Santa Maria, fiz o vestibular e fiz o curso aqui na Federal de Santa Maria. E tu foi professor também de alguma universidade? Sim. Quando eu estava fazendo o mestrado também na Federal de Santa Maria, eu comecei a lecionar. Só que eu lecionei na Urcamp, em São Gabriel. E aí comecei a lecionar também em curso de especialização em Cruz Alta, em Bagé, em Caçapava, diversos locais assim. Sim. Dei um semestre de Direito e Família na própria Federal de Santa Maria como docência orientada e trabalhei acho que cerca de 15 anos na UBRA como professor basicamente de Direito Processual Civil, Constitucional, Direito Administrativo. Sim, eu ia te perguntar qual eram os temas, né? Porque depois tu fez o mestrado e o doutorado. Em quais temas, assim, tu foi focando, assim, que te interessava? Eu trabalhava na minha área, que a minha promotoria era a promotoria de defesa comunitária. Uma das áreas mais importantes era a questão ambiental, direito ambiental. Claro que tinha também improbidade administrativa, direitos constitucionais, tais como saúde, direito de idosos e tal, não criança e adolescente, a não ser eventual, né? E também improbidade administrativa, né? Controle das contas públicas e tal. Então eu trabalhava com isso aí. Quando eu fiz o mestrado, já fiz... Meu primeiro livro, na verdade, é resultado do mestrado da Federal de Santa Maria, né? Que eu fiz sobre resíduos de serviços de saúde, resíduos perigosos, não só serviços de saúde, mas outros resíduos perigosos, a minha dissertação de mestrado. Quando eu fui fazer o doutorado, era natural também que acabasse, que era a minha área forte realmente, né? Que eu fizesse também a minha tese de doutorado também sobre direito ambiental também. Tá? Nesse meio tempo acabei quando eu tinha 5 livros, eu fui convidado, todos os livros na verdade eram livros técnicos de direito, não tinha nenhum livro que fosse diferente. Fui convidado para participar da Academia Santanense de Letras e a partir daí comecei, incentivado pelos colegas, a produzir crônicas e textos um pouco mais longos, né? Que não fossem livros técnicos. Né? Entendi. Andando, sim, né? então ele já foi adiantando, falando de como é que chegou a Academia Santamariense de Letras. Eu fiquei espantado, inclusive, quando fui convidado, porque na minha cabeça apenas poetas e prosadores. Sim. Aí foi tu que me tinha disseram, livros mas técnicos. tu é um prosador, porque o livro técnico é uma prosa técnica, mas é uma prosa, né? Então, eu gostaria que tu respondesse 2 perguntas. Uma é qual a função do promotor e outra como é que se recebe uma cadeira na academia. Sim. Né? Então, qual a função do promotor? O promotor de justiça é aquele servidor público que é responsável pela defesa da ordem jurídica, né? Então se diz que é o advogado da lei e o fiscal da aplicação da lei. Claro que ele atua não só nos processos criminais, né? Então tem várias áreas que a autoridade policial faz promotor. Os inquéritos, manda para a justiça e vai para o promotor se ele entende que há um mínimo razoável de prova de que o delito ocorreu, ele denuncia. Denunciar nada mais é dizer assim, olha, caminhar um documento ao juiz dizendo fulano de tal praticou tal delito e deve ser punido. Aí depois ele participa das audiências, motivo de testemunha, juntar de documentos e tal, até o final pela condenação ou absolvição. Isso na matéria criminal. Na matéria civil, né, aí nós temos todas aquelas áreas que há interesse público. Então, quais áreas têm interesse público? Infância e juventude, né, tudo todo qualquer processo que tiver interesse de menor ou incapaz, né? Então menor seriam os menores de 18 anos e os incapazes, ou seja, mesmo maior de 18 anos, mas que tenham incapacidade mental. Então, ações de interdição,
ações de separação. Hoje não existe mais separação, divórcio, testamento, inventários. E aí depois, em 85, surgiu então as ações civis públicas de defesa do meio ambiente, patrimônio histórico, artístico, cultural, e que a gente entra nessa área aí, né, defesa dessa área que tem a ver com a cultura efetivamente, né? Então, monumentos e prédios que tenham sido tombados ou que tenham interesse histórico, artístico e tal. Então, o promotor acaba trabalhando com isso aí. Ele trabalha como fiscal da lei, apenas como dizer assim, olha, esse processo está regular, como ele pode ingressar com ações também em defesa da saúde, meio ambiente, do idoso. Então, a palavra promotor, ele promove, ele faz uma promoção, ele promove no sentido de dizer sim ou não, se está adequado, ele não chega a analisar o processo, não, o processo chega... Ele pode promover no sentido que ele pode propor, ele faz uma petição como se fosse um advogado. Ele é um advogado, só que público. Então, assim, eu acho que está acontecendo... Uma visão pública e não eu acho privada. Que está acontecendo um dano ambiental em tal local. Eu faço uma petição dizendo ao juiz, que se oferece, encaminha tudo ao Poder Judiciário. Olha, fulano de tal praticou tal ato, e esse ato é prejudicial ao meio ambiente, e o Ministério Público quer que ele seja condenado a indenizar o dano ambiental. Então ele promove. Porque, inclusive, quando eu entrei no Ministério Público em 82, o cargo chamava promotor público. Muita gente chama de promotor público. Sim. Ele tinha basicamente a mesma função, mas para aproximar mais da ideia, então ele passou a ser promotor de justiça. Por isso que ele pode, inclusive, né, então no momento que ele é um promotor de justiça, ele pode, não é muito comum, mas ele pode, ao final do processo, pedir, inclusive, a absolvição do réu. Né? Ele move a ação dizendo, fulano praticou um crime de homicídio. Né? E ele quer, claro, vai pedir a condenação. Mas se ao longo do processo ele compreender que não há prova suficiente da culpa, ou que a prova é no sentido que ele é inocente, ele pode pedir a absolvição. Lógico que o juiz não está obrigado a atender o pedido do promotor, mas, em regra, se o promotor pede a absolvição, o juiz absolve. Né? Então, ele defende o interesse público. Ele não pode defender, como o promotor, diferentemente do advogado, não pode defender interesses privados. Isso, eu ia te pedir, né, Sim. porque o programa é sempre educativo, tu mostrar essas diferenças, porque o público está defendendo em que senso, né, em que Sim. sentido, e o advogado, que são dois advogados, no fim, um advogado que é um servidor público, então ele está na instância pública, tipo mas assim, também tem na defesa um outro advogado que não é público. A questão da saúde, por exemplo, né? Então, no momento que o promotor entra com uma ação para defender a saúde, ele tem que defender uma causa que seja de interesse coletivo. Né? Ele não pode entrar com uma ação para defender o interesse específico individual. De fulano e tal. Então, essa é a função do advogado. Né? Ou, no caso, o advogado ou o defensor público, que é um advogado pago pelo Estado para defender o interesse privado. Então, o advogado defende interesses privados. Né? Extremamente importante, que eu faço agora, interesses privados. E antes fazia defender interesse público. Então, essa era a grande discussão, se essa causa é uma causa que diz respeito ao interesse da comunidade ou diz respeito ao interesse só de uma determinada pessoa. Certo? Essa é a diferença. Então, o advogado defende interesses privados e o promotor defende interesses públicos, coletivos. Entendi. E em relação a essa área técnica, quais as obras publicadas assim que tu tens? Se não lembrar dos nomes, não tem assim, problema. então, em função, em vista exatamente desse trabalho que a gente vem fazendo na área ambiental e também em função do mestrado, acabei publicando livros técnicos sobre meio ambiente. Sim. E claro, como comecei a lecionar também direito processual civil, eu fui preparando material que eu distribuía para os alunos, né? Porque o aluno tem essa coisa, ele vem dos cursinhos que ele recebe aqueles polígrafos com matéria e tal. E eu sempre conto isso aí, minha mulher disse assim, fica falando assim, mas ela dizia assim, mas por que tu não pode preparar um material para os teus alunos, né? Eu achava assim, mas eu falo, eles vão lá e anotam, né? Daí foi que ela tanto me incomodou que eu acabei Comecei a escrever sobre direito processual civil. E tem alunos meus que me encontram hoje na rua e que tem o polígrafo, que acabou se transformando num livro de processo civil. Melhorei, é claro, aumentei e tal. E hoje eu tenho livros de processo civil publicados também, né?
Então são coisas que vão surgindo e, olha, Sim. interessante. Publiquei um livro de direito eleitoral, que fui promotor eleitoral à época, agora estou terminando a correção de um outro livro de direito eleitoral que eu quero ver se consigo terminar a correção até o fim do mês e já mando para a gráfica, para ser impresso. Então são áreas nas quais eu trabalhei, né? Tenho textos escritos sobre direito administrativo, mas que ainda não está em condições de ser publicado. Então agora entendi por que tu tens assim várias obras publicadas com esse tema do meio ambiente, porque era também Eu me dedicava o teu a ele, dia a dia e tu colocou, né, que na verdade nós escrito. advogados, né, assim, como é que um artista plástico se manifesta? Através das suas obras, da pintura, através da escultura, né? O artista se manifesta através da voz, né? Tá? Nós, advogados, nos manifestamos através da escrita. Tá? Tanto pode ser técnica, a gente se descobre que além na oratória do técnico, também, claro, né? na oratória, além da escrita técnica, né, que descreve o tempo todo, né? Hoje de manhã mesmo escrevi um texto de quase 40 páginas para um processo. Olha só, que ele pode ser adaptado, né? E se transformar no mínimo num capítulo de um eventual livro. Sim. Então ele está o tempo todo escrevendo. Que bacana. Adede, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo, porque aí eu quero entrar no tema da Academia Santa Mariense de Letras, que levou o nosso amigo a ter uma cadeira. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio Cultural. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Viagiotour, Faxinal do Soturno. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Esta é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. E hoje nós estamos conversando com o advogado
Dr. Aded e Castro. Aded, qual é o... Tem 2 primeiros nomes, Aded e Castro é um sobrenome, né? Meu nome é João Marcos. João Marcos, bonito nome. Aded, então, todos te chamam de Aded, né? Aqui em Eu não sei, acho que é um nome Quase que acabou todos. colando, entendeu? Eu te conheci Tanto que assim, às vezes as mesmo. pessoas chamam de João Marcos e ninguém sabe quem é. É verdade. Então, Aded, como é que... Conta pra nós, assim, bom... Tu publicou esses livros técnicos, né, que te levou a um convite a ter uma cadeira na Academia Santamariense de Letras. Conta para nós, assim, como que uma pessoa, então, chega à academia e depois de quanto tempo você se tornou, hoje ele é presidente da Academia Santamariense de Letras, né, já mais de uma gestão, Sim, você sim. renovou a gestão agora, né? Conta para nós como é que foi esse processo, que foi uma alegria também para ti. Como eu disse no primeiro bloco, eu tinha 5 livros publicados, mas livros técnicos, né? Então, Sim. quando eu recebi, na verdade, a visita do Máximo Trevisan, que participou, inclusive, da Associação Santamariense de Letras, ou seja, que antecedeu a academia, que foi transformada em academia. E aí ele me convidou e eu disse, olha, Máximo, eu não vou me candidatar, porque eu acho que eu não... Tenho 5 livros técnicos, não tenho qualificação para participar da academia. Daí, não, tu está sendo muito modesto. E depois tem uma coisa, tem 2 formas de ingressar na academia. É através da candidatura, ou seja, a pessoa encaminha ao presidente, que é como funciona até agora, encaminha ao presidente, senhor presidente, gostaria de me candidatar a uma vaga na Academia Santamariense de Letras, que nós temos 40 cadeiras, e nós temos atualmente, parece que são 32 vagas ocupadas. Então, nós teríamos hoje entre 8 vagas. Tá? Então, a pessoa pode se candidatar. Olha, eu quero ser da academia. Lógico que no momento que ele se candidata, ele corre o risco de ser um sim ser ou não. É candidatura. E aí ele encaminha, então, as obras dele, um currículo. Então, ele faz o Existe uma obrigatoriedade de ter escrito obras. Sim, ele tem que ter no mínimo. Sozinho, não no pode mínimo, ter capítulos em outras obras. Não, ele pode ter 300 capítulos, 300 livros diferentes, 300 ele tem que livros, ter mas um não livro adianta solo, só. Isso é do estatuto. No mínimo um? Mínimo um. Ah, entendi. Tá? Mas é claro que uma pessoa com um livro, né, ele tem uma possibilidade bem reduzida, porque tu não tem como avaliar a qualidade literária com um livro, entendeu? Ele pode escrever um livro muito bom e daí a partir dali não escrever mais nada. Sim. Né? Mas tecnicamente, ele tendo um livro, ele já preenche as condições mínimas para. Olha que Ou então, né, a própria academia pode dizer, olha, fulano de tal, olha, esse tem um bom futuro, já vi os livros dele e tal, então faz o quê? Isso a gente faz até agora. Recolhe os livros sem que o candidato tenha conhecimento, distribui, forma, o presidente nomeia uma comissão sindicante, é o presidente, ninguém, não tem uma comissão permanente, né? legal. Diz, ó, fulano, Lígia, fulano e fulano, quero que vocês me ajudem aqui. Pega os livros, leem e eles dão um parecer. Vão dizer, olha, fulano é um bom candidato. Mas ele não se candidatou. Sim, entendi. A academia toma iniciativa. Ele tem o dom e a academia está observando a obra dele. E aí é levado, então, para uma assembleia e aí diz, olha, a comissão sindicante examinou os livros do fulano e acha que ele tem condição, tem parecer favorável de ocupar uma cadeira aí, na academia. O grupo, né, diz sim ou não, entendeu? Então ele está aprovado, mas ele nem está sabendo que está sendo considerado. E aí é que ele recebe um convite da academia. Aí ele recebe o convite, então ele não corre o risco de ser barrado, né? Porque ele já foi aprovado. Então, por iniciativa da academia ou por requerimento, qualquer pessoa pode. Então, encaminha o ofício, as suas obras e um currículo. Tá? Eu tenho a satisfação, a alegria de dizer que eu entrei, até porque eu disse assim, eu não quero ser rejeitado, né? Claro. Eu não vou me candidatar para dizer não, né? Sim. É natural, mas é constrangedor, vamos ser honestos. Claro, porque às vezes até é uma vontade do íntimo, mas não foi bem visto. A pessoa acha assim que tem todas as condições e aí vai lá à academia. E é uma decisão da qual não cabe recurso, porque tem muito de subjetivo nessa avaliação. Como é que tu... É como uma obra de arte, entendeu? Como qualquer obra de arte, entendeu? De repente tem uma obra eu acho lindo, maravilhoso, e outro, mais ou menos e tal. Eu ia dizer.
Tá? Então, é um risco muito grande que a pessoa corre. Mas tem gente que se dispõe a isso. Só que ele tem que aceitar com naturalidade. Dizer, olha, sinto muito, mas tu foi rejeitado. Ele não tem direito a saber nem quem foi que votou contra ele, senão tu estaria expondo os membros da academia. E aí eu entrei em 80... Acho que é importante compreender quando é rejeitado, né? Compreender até para a pessoa pode mudar, pode melhorar, enfim, né? É difícil a gente compreender, às vezes, os critérios técnicos, é que nem numa arte mesmo, né? Porque se nós tivéssemos assim, se houvesse possibilidade de recurso, não teria fim isso aí, né? É uma entidade privada. Claro, é uma entidade imagina. privada. A academia, ela admite quem ela acha que pode admitir. Claro. A única coisa que não pode dizer assim... E ela tem critérios técnicos lógico, tem relevantes critérios técnicos, também, né? evidente, que foram fixados ao longo do tempo. Claro. Né? O próprio estatuto vai dizer, entendeu? O que nós não podemos dizer assim, não, fulano vai entrar na academia porque ele é preto. Bom, isso é criminoso, evidente. Não, ele não vai entrar porque a comissão sindicante deu um parecer favorável, que o texto dele não é de boa qualidade, não há o que fazer. Né? E aí eu entrei em 2008, já em 2009 acabei sendo eleito como tesoureiro, porque também ninguém quer ser tesoureiro, né? E aí na próxima eleição, então, eu acabei sendo eleito presidente, são 2 anos. Fui eleito presidente mais 2 anos. Aí a Lígia ficou 2 anos como presidente, a Lígia Mires da Costa. Isso. Né? E aí eu fui eleito de novo, esse é o 4º ano. Mas certamente que não é por méritos, né? Isso aí é porque também é um trabalho difícil, porque exige muita dedicação. Responsabilidade. Mas graças a Deus tem um grupo maravilhoso de colegas, né? Uns participam mais, outros participam menos, mas ninguém que tu possa dizer assim, não, tem gente que não participa de nada, não. Sempre é uma boa participação e a gente pode contar, o tipo de coisa assim. Ser presidente da academia é uma atividade muito prazerosa, nesse sentido, né? Que a gente nunca está sozinho, a gente sempre tem alguém que possa fazer alguma coisa que seja necessário, porque tem muitas coisas. A academia ela publica, ela realiza todos os anos um concurso de literatura infantil, que legal. Né? Já está na 9ª edição, né? Que publica livros de histórias infantis de pessoas de fora da academia, não pode ser ninguém da própria academia. E também de fora de Santa Maria ou só não, santamarienses? Ainda nesse momento o objetivo é só, talvez um dia até se mude isso aí, mas a princípio assim, tem que ser morador de Santa Maria. Isso é bacana também porque esse tipo de evento e de premiação já também começa a chamar outros escritores para, quem sabe, inclusive, ocupar alguma cadeira no futuro, né? Já existem pessoas que foram premiadas em concursos da academia que estão sendo consideradas, a gente não pode adiantar que estão sendo consideradas para ser convidadas, pessoas que demonstraram não só através daquela obra, né, que tem condição, interessa para a academia. É a forma da academia conhecer os bons escritores. E além disso, pelo menos uma vez por ano, a gente publica uma que chama de antologia, que chama Em Prosa e Verso. Participa também? Sim, até porque não poderia deixar, né? O presidente não pode deixar de participar. E aí então uns publicam poemas, tem a antologia da academia, que tem a antologia de outras associações. Então assim, tem a antologia que é da academia, só membros da academia, e a literatura infantil que não pode ser membros da academia para participar, tem que ser pessoas estranhas, então esse que... Né? E além disso, outros eventos, saraus, no Teatro 3 de Maio, saraus, lá nós temos um convênio com uma parceria com a UFN também, que é a realização de saraus, declamação de poesias, leitura de textos, participação em eventos. Nós realizamos em 2018 o 2º Congresso Gaúcho de Academias de Letras, aqui em Santa Maria. Foi uma promoção da Academia Rio Grandense de Letras, mas organizada totalmente pela Academia Santamarense de Letras, e que deu enorme destaque para a Academia Santamarense, né? Apareceu na imprensa e tal. Então essa é uma forma da gente incentivar a cultura também. Né? Em relação às tuas obras, então, além dessas obras técnicas, tu começou a escrever outras obras que eu vi que não tem esse vínculo, essa temática técnica. Tu lembra de algumas? Gostaria de destacar alguma? Ou
Ou me dizer assim, uma das que te deu mais prazer em escrever, se existe? Eu comecei a escrever textos que eram publicados na intranet do Ministério Público, ficavam só entre os promotores, mas graças a Deus tinha uma boa repercussão, daí eu senti que poderia publicar. E aí comecei a publicar no jornal A Razão, durante bastante tempo, todas as quartas-feiras saíam crônicas minhas, né? E aí a gente foi recolhendo essas crônicas e foi publicando. Então, tem diversos livros que são coletâneas de crônicas, né? Tem livros também que são são histórias, que seria romances, né? Histórias completas. Aí tu me pergunta, eu sempre digo assim, eu estou sempre em busca do texto perfeito. Provavelmente eu nunca vou conseguir, mas sempre estou buscando, né? Então, o que me deu talvez mais satisfação foi esse livro, né? Porque conta a história de um promotor de justiça. Claro que não sou eu, mas que é. Né? Sim. Não é a tua história. Não é a minha história, mas é a história de um promotor. Sim. E que ele alguém diz que o promotor não é o legítimo representante do povo, porque ele não é eleito. Olha. Ele participa de um concurso público, por isso ele não pode dizer que é um legítimo representante. Ele representa o povo. Então, só quem poderia representar o povo seria aqueles que têm voto. Né? Como é o nome da obra? Legítimo representante do povo. Não é uma afirmação, é uma pergunta, né? Legítimo representante do povo? Aí então ele conta a história de que aí muda a legislação e diz, olha, aqueles que são promotores de justiça que quiserem continuar sendo promotor terão que participar de uma eleição com voto e tudo, né? E aí então o personagem se candidata, evidentemente através de um partido político, e aí ele começa a receber contribuições de campanha, porque não tem como fazer uma campanha sem dinheiro, né? E aí ele começa a assumir responsabilidades com diversos grupos, né? E aí começam os problemas. Aí termina o livro quando ele é eleito e aí quando ele assume. Então o segundo volume, a partir dali, como ele atuaria? Ele atuaria com a mesma independência ou ele teria tantos compromissos políticos que ele deixaria de ser ele perderia a legitimidade que ele adquiriu mediante o voto, perderia em função de que ele passa a defender interesses não públicos, mas interesses privados. Então esse é um livro que merece um segundo exercício, que seria, bom, a partir dali, esse promotor de justiça eleito com o voto popular, né, e com dinheiro de empresas, ele teria a mesma independência? Entendi. Então isso foi um exercício da imaginação, mas é uma história com personagem, tudo, né? Aded, e onde é que a gente encontra esses livros? Se encontra para comprar, olha, assim, nas livrarias? Esses livros que foram publicados por editoras, tipo esse aí que foi publicado pela Juruá, esse outro livro e outros livros de processo civil, isso é da Juruá Editora, então juruá.com.br. Né? Eu tenho outros livros que foram publicados por outras editoras, como a Sérgio Fabres, editora de Porto Alegre, a Núria Fabres, de Porto Alegre, Memória Jurídica, de São Paulo. Tenho livros publicados pela LTR, editora. Então, nesses sites, claro que boa parte deles são livros publicados por conta própria e não estão nas livrarias, né? Então, só posso As pessoas podem procurar pelo teu nome, João Marcos Aded e Castro, né? Vai aparecer. A gente vê assim, está à venda nas Americanas, na própria Amazon, tem diversos livros desses aspectos que podem ser encontrados na internet também. Aded, foi um prazer falar contigo. Prazer igual. Muito obrigado por ter aceitado o convite, a gente aprendeu muito hoje. Não, obrigado pelo convite. Estamos encerrando mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Você pode assisti-lo na TV Santa Maria, canal 19 da NET, todos os sábados, às 20 horas, exibição inédita. Nas redes sociais, nas páginas do Facebook da TV Santa Maria, do programa Lígia Marques, e no YouTube, programa Lígia Marques, onde você pode se inscrever e tocar no sininho para receber os novos vídeos. Você pode também mandar perguntas e sugestões para programalijamarques@gmail.com. E eu agradeço imensamente aos apoiadores culturais deste programa, que eu tanto amo fazer, e eu espero você nos próximos programas.
Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Viaggio Tour, Faxinal do Soturno.